Fala, meu querido aepeano, fala, minha querida aepeana, meus queridos concurseiros, minhas queridas concurseiras, meus tchutchucos e minhas tchutchucas, professor Ítalo Trigueiro na área, para mexer com seu esqueleto, sacudir a sua vida e lembrar para você de uma coisa simples, meu filho. Só existe vitória na vida se tiver esforço. Do céu, bebê, é só água e depende de onde você estiver. Nem isso, às vezes, cai do céu. Beleza, galerinha? Uma lembrança importante, sempre que a gente insiste em dizer para você que concurso é uma fila, é porque é a realidade de muitos concurseiros. Fiquem na fila, porque a hora de vocês está chegando e está cada vez mais próximo, beleza? Hoje, a gente vai trabalhar um assunto bem bacana. Ô, Trigueiro, qual é o assunto que eu vou trabalhar hoje? Meninada, realidade. Aí vem étnica, histórica, geográfica, política, econômica, social, isso, aquilo. Da onde, professor? Distrito Federal. Ah, Trigueiro, do DF, é isso? É. E é voltado para a Polícia Federal. Galera, olha o título da nossa aula de hoje, Formação do Território, Formação do Distrito Federal e Criação de Brasília. Toda vez que você for estudar a geografia de algum lugar, as ciências sociais de algum lugar, ou como o Trigueiro colocou aqui para vocês, conhecimentos gerais do DF, beleza? É importante lembrar que a gente tem 3 premissas básicas para começar a entender aonde está aquele lugar, que é, ou que são, melhor dizendo, a extensão, beleza? A extensão territorial, a localização do território, e os seus limites territoriais, beleza? E os seus limites territoriais. É isso que você tem que entender de início sobre o Distrito Federal. Extensão, localização e limites territoriais. A primeira coisa é a extensão. E coloque aí, né, ao lado de 5.789,16 quilômetros quadrados, que é a extensão territorial do Distrito Federal, que isso é uma das singularidades, do DF. O que é isso, Trigueiro? É uma condição quase que ímpar para o Distrito Federal. Ou seja, é um território muito pequeno, beleza? É um território diminuto. Esses 5.789,16 quilômetros só representam, moçada, 0,06% do território nacional, do território brasileiro. Então, é de fato um território muito pequenininho, correto? O território do Distrito Federal. É uma das singularidades dele, ali, né, no seu formato literalmente quadrangular. Ô, professor, o que é que eu tenho que saber, então, dessa extensão? É só isso? Saber a extensão por si só me basta? Não. É entender que esse 0,06% do território nacional traz aspectos ou traz benefícios, se você assim preferir, traz benefícios, mas também traz alguns malefícios, beleza? Traz alguns benefícios, mas traz também alguns malefícios. Trigueiro, quais são os benefícios de ter um território tão pequenininho, de ter um território tão diminuto? Os benefícios, e o mais importante benefício, refere-se à organização territorial, beleza? A organização político-administrativa, organização territorial,
Que é isso, professor? Galera, é fácil ou é mais fácil organizar um território diminuto do que organizar um território de grande ordem. Então, ter um território pequeno é de fácil organização. Eu não estou dizendo que o território é organizado. Eu estou dizendo que é um benefício. É mais fácil você organizar, por exemplo, um Distrito Federal com menos de 6.000 quilômetros do que você organizar, por exemplo, um estado do Ceará com mais de 184.000 quilômetros quadrados. Beleza? Então é bem mais fácil. Positivo? E além da organização territorial, é claro, a manutenção de condições de infraestrutura, as condições infraestruturais, beleza? É mais fácil você manter uma infraestrutura adequada. Mais uma vez, não quer dizer que o DF não tenha problemas na sua infraestrutura. Tem, porém, é considerada uma das melhores infraestruturas do território brasileiro. E aí, quando eu falo de infraestrutura, você vai estar falando sobre coleta de lixo, sobre saneamento básico, sobre acesso à iluminação, tá? Sobre telefonia. Então, é considerado uma das melhores coberturas do território brasileiro. Fica essa dica para você. Trigueiro, e quando nós falamos dos malefícios do DF, de ter um território diminuto, de ter um território desse tamanho, a gente vai pensar em quê? Primeira coisa, primeiro problema que o DF tem. Basicamente, tudo que se consome de alimentos no Distrito Federal vem de fora do Distrito Federal. Então você pode colocar aqui que um dos malefícios é ter uma área reduzida para práticas agrícolas, beleza? Para práticas agrícolas. Basicamente, não há, cuidado com o que eu vou dizer, tá? Não quer dizer que não exista agricultura no DF. Existe em algumas áreas, tá? E no entorno, sobretudo. Né? Ali você pega, por exemplo, Planaltina, tá? Você tem algumas áreas onde há sim uma produção, morango, um pouco de maracujá, algumas produções, mas de pequena ordem, tá? De pequeniníssima ordem, né? Então você tem uma área reduzida para práticas agrícolas. Isso é um defeito, isso é um dos malefícios, né? E além disso, né, a quantidade de recursos minerais, quantidade de recursos minerais. Beleza? Então eu tenho dois benefícios e dois malefícios de ter uma extensão territorial singular, como é a extensão territorial do Distrito Federal. É um prejuízo, em parte, para o DF, mas também tem algumas vantagens dentro dessa perspectiva que a gente está trabalhando. Eu já determinei a extensão do DF, eu vou fazer aqui a divisão do quadro para ficar organizadinho para você, para a gente trabalhar agora a localização do Distrito Federal, positivo, e depois da localização do DF, a gente parte para os limites territoriais e resolve já uma questãozinha a respeito do Distrito Federal. Galera, pensei aqui na extensão, vamos pensar agora aqui, ó, na localização do DF, beleza? Localização. E aí vem uma dica legal para vocês. Quando eu falar de localização, pensem sempre qual escala de localização nós estamos falando. Qual é a escala de localização? Trigueiro, como assim? Qual a escala de localização? Meninada, quando eu falo de escala de localização, tá? A gente tá só... Eita, aqui meu microfone tá caindo, rapaz, coisa horrível, tá? Quando eu falo disso, eu tô falando de quê, Trigueiro? Eu tô falando de dimensão. Se eu pergunto assim para você, aonde está o DF? Qual é a primeira pergunta, qual é a primeira resposta que vem na cabeça? No Brasil. Ou sei lá, no Centro-Oeste. Beleza, mas se eu disser que está na América Latina, tá errado? Não tá. Então, qual é a escala de localização que a gente vai usar? Eu vou partir das maiores escalas de localização para as menores. E a maior, professor, eu sei que é um negócio chamado
hemisfério, correto? Hemisférios. O DF faz parte de quantos hemisférios? Tem que lembrar disso, isso é importante, isso é bacana. O DF faz parte de 2 hemisférios, diferentemente do Brasil, que faz parte de 3, beleza? O DF faz parte do hemisfério sul, que você pode chamá-lo ainda de hemisfério austral, ok? Austral. E você pode ainda chamá-lo de meridional. Austral ou meridional. Então, professor, quer dizer que a gente está ao sul da linha do Equador. Exatamente. Beleza? Aonde? Aí eu vou pegar aqui, ó, um negócio chamado latitude do DF, que é a localização em relação ao norte e ao sul. E o Distrito Federal está a 15 graus e 30 minutos ao sul da linha do Equador, na sua porção mais ao norte dele, beleza? Lá no extremo norte, e 16 graus e 3 minutos ao sul também, na sua porção mais ao sul. Portanto, eu disse para você que ele está completamente em que hemisfério? No hemisfério sul. Beleza? Localizei o DF. E ele também está no hemisfério ocidental. Beleza? Que a gente poderia chamar também de oeste. Nenhum problema. Tranquilo? Hemisfério oeste. E aí eu quero saber qual é a longitude, latitude norte e sul, longitude leste e oeste, beleza? Quando eu falo da latitude, 15 graus ao sul da linha do Equador, é o ponto norte, beleza? 16 graus ao sul é o ponto sul. Quando eu falo da longitude, eu estou falando do leste e do oeste. O DF está ali marcando, né? Isso é importante porque tem a questão que envolve o horário de Brasília, como hora oficial do Brasil, que é exatamente, né, o segundo fuso brasileiro, tranquilo? E o DF está onde? Nos 47 graus, 35 minutos oeste, beleza? O Brasil está todo a oeste de Greenwich, positivo, portanto, está atrasado em horas em relação a Greenwich, vou já colocar isso ali, e a 48 graus e 12 minutos também a oeste de Greenwich, beleza? Então, ó, põe um asteriscozinho aí nessa informação com relação ao fuso horário. Fuso horário. Existe a tal da hora de Brasília, correto? E a hora de Brasília é o quê, professor? É menos 3 GMT. Menos 3 Greenwich Meridian Time. Eita, inglês é invocado. Beleza? Então eu estou 3 horas atrasado, é isso, professor? Isso. Atrasado. Ok? Que é o que a gente diz ser também o 45 graus oeste até os 60, né, graus oeste, beleza? Então você tem isso aqui, tá, como uma realidade. Essa é a chamada hora de Brasília, que é a hora oficial do Brasil. É tanto que quando começa ali aquele programa, né, começava na realidade, hoje ele pode ser transmitido a qualquer horário, né, ou retransmitido, que é a hora do Brasil, começa dizendo, em Brasília, 19 horas. Positivo? Então estou localizando o território brasiliense, eu estou localizando o DF. Localizei em relação aos hemisférios, vou descer um pouco na escala, aí eu vou chegar no que a gente chama de zona ou zonas térmicas. O DF, moçada, inteiro
está onde, professor? O DF inteiro está na zona intertropical, beleza? Zona intertropical, correto? Aí você vem ainda, abaixo de zona térmica, você coloca aí pra gente, ó, continente, positivo, continente. E aí embaixo de continente, subcontinente, subcontinente. Beleza? Isso faz parte da realidade geográfica. Assim está no seu edital. Beleza? O continente é a América. Dentro da América existem subdivisões dessa América. Uma delas, o DF está na América do Sul. O DF está na América Latina. Beleza? América Latina. Positivo. E aí depois disso é Centro-Oeste, Brasil, região centro-oeste do território brasileiro. Positivo, então eu matei extensão, localização, e agora eu vou partir para quê, professor? Vou dividir mais uma vez o nosso quadro aqui, bonitinho para vocês, para ficar organizadinho. Beleza? A gente vai partir, porque a gente vai colocar aqui como sendo limites territoriais. Beleza? Limites territoriais. E aí, basicamente, você vai me dizer o que é norte, o que é sul dentro do DF. Positivo? Eu quero que você me acompanhe aqui no mapa, rapidinho, para a gente dar uma olhada nisso. Aqui o meu mapinha, beleza? E aqui, ó, né, o que eu acabei de colocar para vocês. Beleza? Brasil. Região Centro-Oeste. É isso? Aqui, ó. Região Centro-Oeste. E dentro do Centro-Oeste, tem que lembrar que Brasília, né, que o DF está dentro do território goiano, ok? Dentro do território de Goiás, né? Dentro do Centro-Oeste, ocupando a porção leste, lá na divisa com a região sudeste do Brasil, na divisa lá com o município de Cabeceira Grande, beleza? Tá aqui, Centro-Oeste. E aqui, moçada, talvez a parte que mais apareça, que mais possa ser cobrada, por exemplo, em prova. Que parte é essa, Trigueiro? Isso é o que a gente, de fato, vê aparecendo com mais ênfase nas provas, beleza? Então você tem aí, ó, o que a gente vai chamar de quê, professor? O que a gente vai chamar de limites territoriais. Aí você vai pegar para mim o quê, professor, dos limites territoriais? Você vai pegar para mim norte, sul, leste e oeste, beleza? Norte, sul, leste, oeste. E você vai colocar aí para mim a seguinte realidade, moçada. Você vai colocar aí para mim o seguinte: Trigueiro, o que é que está no norte do DF? O que é que está no sul? Você tem que lembrar desses detalhezinhos, porque isso de fato aí tem uma importância bacana, beleza? Para a prova, professor, para a prova e sobretudo para ela. Na prova a gente vê a cobrança disso, nas provas que a gente tem aí a cobrança de DF. Portanto, se liga no que a gente vai colocar para você aqui, que é extremamente importante em relação ao DF. Está aqui o DF, a gente vai marcar aqui o Distrito Federal, beleza? Está aqui o DF, ó, na sua demarcação atual, beleza? Com os seus mais de 5.700 quilômetros quadrados, positivo. E a gente vai colocar aqui o que são os pontos extremos. Trigueiro, eu posso dizer que no DF aí, ao norte, estão Padre Bernardo,
beleza? Nenhum problema. Planaltina, beleza? E Formosa. Isso tudo é Goiás, tá, galera? Isso tudo é Goiás, beleza? Nenhum problema. Você pode afirmar isso, professor? Pode, com certeza, tá? Além disso, você tem que lembrar de quê, Trigueiro? Tem que lembrar que eu tenho ainda, dentro dessa perspectiva, dentro dessa pegada aí, quando a gente fala de conhecimentos gerais do Distrito Federal, uma lembrança legal, né? No leste, você pode colocar Formosa, e Formosa aparece aqui também no que muitos chamam de Nordeste, beleza? Assim como o Padre Bernardo, para muitos aparece no Oeste e no Noroeste aqui, ó. Beleza? Noroeste e Nordeste. Positivo? Então lembra disso que é importante. E além dessas duas realidades, lembrar que eu ainda tenho aqui, ó, um Sudeste, um Sudoeste aqui, no caso, e um Sudeste aqui. Beleza? E aí você tem ao sul, Cristalina, Lusiânia, Novo Gama, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto. Beleza? Assim como Alexânia apareceria no oeste, Santo Antônio do Descoberto também, e Águas Lindas do Goiás, ok? Águas Lindas do Goiás. E aí você teria, né, a leste, a gente pode dizer, também o limite aqui, com o que pode vir a ser para muita gente, Minas Gerais, esse limitezinho aí, que bem aqui, ó, tem 2 quilômetrozinhos, bem aqui, tá? Com cabeceira grande. Beleza? Com cabeceira grande. Cabeceira grande em Minas Gerais. Tranquilo? Então lembrou disso, meninada? Já dá para lembrar de muita coisa, já dá para gente, né, caminhar, inclusive, para a gente resolver aí a nossa questãozinha, beleza? Vamos aqui tentar resolver a nossa questão, ver se a gente consegue. Aqui o DF, né? Alguns limites territoriais dele, tá? E aqui a nossa questãozinha, uma questãozinha simples, uma questãozinha bacana, que dá pra gente resolver sem nenhum grande problema, sem nenhum estresse, ok? Vamos lá. Em relação à linha do Equador e ao meridiano de Greenwich, o Distrito Federal está localizado aonde? Eu quero saber, elementos e elementas, aonde está o DF em relação ao meridiano de Greenwich e em relação à linha do Equador, beleza? Lembra disso que fica bem fácil, tá? Trigueira, é só fazer isso aqui, ó. Faz que nem o tio tá dizendo. Passa o Equador, 0 grau, beleza? 0 grau, linha do Equador. E passa Greenwich, beleza? 0 grau, GMT, beleza? Aí lembra de uma coisa, é um detalhe simples, tá, moçada? Mas que vale a pena. Ó, faz assim, 1, 2, 3, 4, né? Faz 1, 2, 3, 4, como se fosse aí um quadradinho. Onde é que está o DF? Está no quadrante de número 3. Opa, Trigueiro, se ele está no quadrante 3, de Greenwich ele está para cá, e da linha do Equador ele está para cá. Então eu posso dizer que ele está abaixo do Equador, pode, que isso significa ao sul do Equador. E você pode dizer que ele está à esquerda de Greenwich, que na realidade significa a oeste de Greenwich, beleza? Então lembrou disso? Ó, norte do Equador morreu, norte do Equador morreu, sul do Equador pode ser, sul do Equador pode ser, leste de Greenwich morreu, sobra para mim bem aqui, galera, o item D de dado, beleza? No teu material tem uma tabelinha com o limite ou os limites do DF. Trigueiro, eu gosto sempre de lembrar disso, vai que a prova cobra. Qual é a capital de maior distância
em relação ao Distrito Federal. A capital de maior distância é Boa Vista, ok? Boa Vista. Boa Vista fica a 2.940 quilômetros de distância do DF, enquanto a gente sabe que Goiânia, tá? É um pulo, né? Goiânia, Distrito Federal, Goiânia, Brasília, fica a 173 quilômetros de distância. Beleza? A gente já fez aqui uma parte inicial de formação do Distrito Federal, de extensão, de localização, de limites territoriais, aonde aqui está o DF, o que é, o que é que ele traz para a gente de diferente. Então tem algumas questões que a gente gosta de lembrar, beleza? O título aqui, se você olhar, é Formação do DF e Criação de Brasília. Eu vou pegar o contexto de criação do DF e vou dividir em dois momentos, beleza? Quais seriam esses momentos, Trigueiro? Para você entender a sequência lógica das nossas aulas, tá? E o nosso material tá bem bonitinho, bem dialógico, tá? Para você entender como é que a coisa literalmente funciona. Moçada, pensar no que é Brasília, desde ideais mudancistas, até a criação de Brasília, é pensar na história do Brasil desde o período colonial até os dias de hoje. Professor, até os dias de hoje, beleza? Até a construção do DF, beleza? Então eu vou separar construção de Brasília, vamos lá. Eu vou separar essa história da seguinte maneira. Construção de Brasília. Eu vou separar essa história do início do período de transferências das capitais no Brasil até Juscelino Kubitschek. E de JK para frente. Beleza? Porque o período JK aparece bastante em prova e vai para um outro momento. A gente precisa trabalhar aquele momento, aquele contexto, aquele período de uma maneira diferente. Beleza? Trigueiro, ideais mudancistas até JK para frente. Beleza? Então eu vou até aqui, ó, até JK bem aqui. Beleza? Mas sempre que você lembrar que a prova é de conhecimentos gerais, você tem que lembrar que a prova ela traz contextos, ok? Os ideais mudancistas, os ideais de levar a capital para o interior do Brasil não são novos. Pelo contrário, ele nos remonta ao Brasil Império, beleza? Porém, eu tenho que entender que ao longo da história, o Brasil teve 3 centros que foram, né, as suas capitais, beleza? Eu tenho uma capital que interage, vamos dizer assim, de uma maneira por todo, né, de 1549 na sua fundação, até o ano de 1763, que é a capital da colônia, portanto, Salvador, beleza? Salvador. Depois de Salvador, de 1763 até o ano de 1960, o Rio de Janeiro, beleza? O Rio de Janeiro. E de 1960 até hoje, os dias atuais, eu tenho Brasília. A capital da República. Só uma lembrança. O fato de Brasília ser capital da República implica no fato de que o DF não tem capital, beleza? O DF não tem capital. Positivo? Então, Trigueiro, de 1549 a 1763, eu estou falando de um Brasil que você diz ser o período ainda de Brasil colônia, ok?
Colônia. De 1763 a 1960, você atravessa 3 momentos na nossa história. É o final da colônia, é todo o império, e é também uma parte da nossa república. Beleza? É uma parte da nossa república. E de 1960 aos dias atuais eu só tenho república, nas suas diversas fases. Beleza? Então o que é que a prova pode cobrar? Que Brasília é a capital da república de um único momento, beleza? E que o Rio de Janeiro foi, diferentemente do DF, de Brasília, capital por 3 momentos, sim, beleza. A gente já tinha a ideia de tirar a capital do litoral e levar para o interior. Não conseguimos aqui, mas do Rio de Janeiro para Brasília a gente conseguiu. Trigueiro, desde o século XVIII a gente já fala disso, no século XIX a gente ganhou força. A pergunta é, por que a gente fez a transferência? Por que a transferência para o interior do país? As causas, nós temos que entender, são variadas, são múltiplas. Eu vou trazer 2 principais causas, beleza? Primeiro, é uma questão de proteção. Beleza? É uma questão ligada à vulnerabilidade do território, da capital do país. Porque estar no litoral significa que a gente pode ser mais facilmente destruído, mais facilmente atacado, mais facilmente invadido. O Brasil tem, né, históricos de invasões assim gigantescas, né, na sua história. A gente foi muito invadido. Então a gente tinha que tirar o Brasil do litoral e mandar para o interior, galera. Pelo amor de Deus, é fácil lembrar que quando eu falo da proteção, eu não estou falando só da proteção do território, estou falando da proteção do Estado brasileiro na representação, na figura, né, do governo. E aí quando eu falo disso, essa proteção, ela não é em relação a somente ataques ou a uma vulnerabilidade estrangeira, mas ela é uma proteção ou uma resistência à vulnerabilidade de ataques de indivíduos que estão dentro do próprio Brasil, como movimentos grevistas, como movimentos reivindicatórios contra governos. Olha o que aconteceu com o senhor Getúlio Dornelles Vargas. Houve ou não houve? A gente teve ou não teve muita pressão ao longo da história, tá? Com Vargas no Rio? Opa, teve. Deu bosta. Não deu? Deu. Então isso é importante. É um dos motivos. E outro, questão da integração territorial, beleza? Integração territorial. É fácil a gente entender isso. Da unidade territorial. Da unidade territorial. O Brasil, por muito tempo, viveu isoladão no litoral, com ilhas, com arquipélagos econômicos. Lá em cima, Recife, Olinda, descendo um pouquinho Salvador, São Vicente, o Rio de Janeiro, acabou. Isso era o Brasil. Levar o Brasil para o interior está dentro da ideia de uma unidade territorial. E quer ver como Brasília, ou melhor, quer ver como o DF é extremamente simbólico nesse caso? Se você pegar a localização, que a gente vai já discutir, por muito tempo observou-se justamente isso. Era necessário uma maior integração dos Brasis. E é simbólico por quê? Porque ela é parte da junção de uma bacia que eu vou chamar de Amazônica / Tocantins. Araguaia, ela que eu digo a localização do DF, beleza?
DF está ali, na junção, no encontro dessas áreas, da Bacia Amazônica / Tocantins-Araguaia, mais embaixo a Bacia do Paraná e mais a leste a Bacia do Velho Chico, a Bacia do São Francisco. Então aí eu teria esse encontro. E esse encontro, que vai se transformar mais à frente no que você chama de DF, mostra uma unidade territorial. Eu estou tentando colocar uma coisa no encontro das 3 principais bacias hidrográficas brasileiras. E essa coisa chama-se capital da República. Beleza? Mas, professor, faz tempo, né? O primeiro cara, muito provavelmente, que pensou, deixa eu dividir aqui o quadro pra gente bonitinho, o primeiro cara, a primeira personagem da história brasileira que pensou, tá? Que pensou na interiorização do Brasil foi um maluco chamado Marquês de Pombal. Então, se a gente fizesse, por exemplo, um quadro, uma linha do tempo, tá, para falar do DF, para falar do que significa essa interiorização, vamos dizer assim, o primeiro cara que a gente ia lembrar, de início, de cara, seria quem, Trigueiro? O Marquês de Pombal, beleza? Depois do Marquês de Pombal, você ia ter que lembrar de algumas outras personagens. Quem? A gente vai já falar delas. Mas eu gosto de lembrar de um contexto, né, histórico que vale a pena lembrar, beleza? Aqui eu vou colocar 1723, não me falha a memória. Beleza? Marquês de Pombal. Marquês de Pombal. E as famosas reformas pombalinas, ok? Reformas pombalinas. É o primeiro cara, né, que vai pensar nessa interiorização do Brasil. Gente, é claro, quando eu digo isso, tá? Eu tô falando de um momento que o Brasil era colônia, então a proximidade ou a relação que a gente ia ter dentro da ideia do Marquês de Pombal é basicamente nenhuma, beleza? É basicamente nenhuma, era uma ideia dele, tava lá, paradinho, 1700, deixa eu só fazer a correção, 1761, perdão, tá, gente? 1761, e só buscar aqui a data para corrigir para vocês. 1761, Marquês de Pombal. Depois do Marquês de Pombal, professor, alguém pensou em transferir a capital? Deixa eu te perguntar uma coisa, qual é a data de inauguração, né, Marquês de Pombal? Senhor Sebastião José de Carvalho e Melo, tá? Qual é a data da inauguração do DF? Alguém sabe? Professor, é dia 21 de abril, correto? 21 de abril é o dia de Tiradentes, professor. Então, peraí ainda. Por que é 21 de abril? É coincidência? Não. Porque em 1789, Joaquim José da Silva Xavier morreu lutando, não sei o que mais lá, pela independência do Brasil, dia 21 de abril. E aí tem a rima lá da música bonitinho. Ou seja, né, os Inconfidentes, deixa eu colocar aqui embaixo os Inconfidentes, mas aqui, ó, o Tiradentes. Só que ele não queria, óbvio, tá, criar uma nova cidade, tá? Ele queria levar isso para onde? Para Minas, beleza? São João del Rei, beleza? Queria que fosse para lá, né? O Tiradentes. Então, os Inconfidentes pensaram nisso, beleza? Tem um historiador, e aí, não me falha a memória, é 1790, uma coisa desse tipo, escreveu até um livro, tem no teu material, tá? O livro chama-se A Questão da Capital, beleza? Já é um pouco mais à frente, né? Do senhor Francisco Verhagen, que a gente vai falar disso. Ele falava justamente isso, interiorizar o Brasil é importante, levar o Brasil para lá é importante. Por quê? Porque cria uma outra dinâmica na política nacional. Tira do litoral, entra para o território brasileiro, garante a proteção contra as invasões
garante uma força maior do governo, traz essa integração territorial e garante essa unidade. Então, isso é fato. 1821. Você vai lembrar de uma pessoa importante da história brasileira, tá? O senhor José Bonifácio de Andrade Silva. José Bonifácio. Eu estou colocando aqui personagens históricas do Brasil que queriam essa transferência. E é, para muitos aqui, a primeira vez na nossa Constituição que a gente vai trazer o Brasil para dentro, literalmente, do Brasil. Né? O José Bonifácio de Andrade Silva, ele escreveu ao governo provisório de São Paulo as seguintes palavras: parece-me também muito útil que se levante uma cidade no interior do país, para assento da Corte de Regência. Ou seja, essa proposta deve ser levada aos deputados, ao plenário das Cortes. E ela foi assim levada, e naquela época ela foi rejeitada. 2 anos depois, José Bonifácio de Andrada também volta à ideia numa obra, num estudo chamado Memória sobre a Necessidade e Meios de Edificar no Interior do Brasil uma nova capital para o assento da Corte, da Assembleia Legislativa e dos tribunais superiores que a Constituição determina. Sugeria ele, inclusive, que o nome fosse ou Petrópole, né, ou então Brasília, já, né? Apesar de que o nome Brasília já tinha aparecido, né? Não me falha a memória, apareceu antes um pouquinho disso aí, em 1790, não me falha a memória. 1877, um senhor chamado, agora sim lembra dele, ó, que eu acabei de falar, Francisco Verhagen, historiador, segundo, né? Reza a lenda, cavalgou por mais de 700 quilômetros na região, tá? Encontrando ali um triângulo bem bacana, que é o que a gente chama de Triângulo das Águas da Construção do DF, ou, para muitos, cuidado para não confundir com o quadrilátero Cruz, tá? Que a gente vai chegar já já da Comissão Cruz. Mas esse triângulo é o chamado Triângulo das Águas, beleza? São 3 lagoas, né? A Lagoa Feia, beleza? A Lagoa Formosa, beleza? E a Lagoa das Armas, né? Que ele chamou de 3 Lagoas, que seria o local ideal para construir o Distrito Federal. O título do livro dele, inclusive, era esse, ó. A questão da capital. A questão da capital. 2 pontos. Interior ou litoral. Ou seja, eu estou construindo parte das ideias mudancistas dentro do território brasileiro. Mas é claro que sempre que a gente for falar, né, dessas mudanças, tem alguns marcos. Esse que eu vou colocar aqui para você em destaque, e vou te mostrar já já na imagem, é muito cobrado em prova e é talvez o mais importante marco de delimitação. Finalmente, essa questão foi discutida, tá, e levada ao Senado Nacional, onde dentro das cortes brasileiras criou-se, né, uma área que seria da União, no Planalto Central, de 14.400 quilômetros quadrados. E em 1892, estabeleceu-se uma comissão. Trigueiro, é a Comissão Cruz, é exatamente essa comissão. Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, beleza? Do Planalto Central do Brasil. Chefiada, né, pelo astrônomo, geógrafo belga, o senhor Luiz Cruz, onde ele acreditava ali ser, né, o local ideal para se construir. Luiz Cruz,
por isso ela ficou conhecida como Comissão Cruz. Dali onde ficaria, seria o local ideal para se construir Brasília. Cuidado, porque a área da Comissão Cruz ela é diferente da área atual do que é o DF. Completamente diferente. Beleza? Essa comissão, ela delimitou uma área, só para a gente colocar aqui, ó, de 14.400 quilômetros quadrados, beleza? 14.400 quilômetros quadrados. Bem diferente do que é o atual DF. E aí, ó, deixa eu te mostrar aqui uma imagem que retrata um pouco dessa realidade. Me acompanha aqui, Humbertão, por favor. Olha aqui, ó, a figura, né? Deixa eu pegar aqui minha canetinha, do senhor Luiz Cruz. Beleza? E aqui o que a gente chama, né, o famoso, ó, quadrilátero Cruz. Beleza? Moçada, é claro que se você pegar os contextos, eles são muito importantes. Vem para cá, Humberto, por favor. Ó, 1892, o que é que acabou de acabar? Então eu estou bem no início. Início de onde? Início do período republicano. O Brasil vivia, de certa forma, uma grande agitação política. Então, se você parar para pensar, pô, Trigueiro, por que que só em 1960 é que a gente vai ter mudanças dentro dessa perspectiva, né? Só em 1860. Porque, moçada, o Brasil vivia momentos tensos, vamos dizer assim, a agitação era muito grande, tá? Em 1822, bem antes disso, a gente já pensava, tanto que tem lá uma placa, né? Um busto em homenagem a isso, tá? Em 1822 foi colocado lá o busto, mas demorou pra caramba. Até que a gente, de fato, começou a pensar no período republicano, já aí nos anos 30, 40. Todos os presidentes daqui para frente, todos os presidentes daqui para frente, sem exceção, pensaram nisso. Beleza? Mas, professor, tem um marco assim, tipo, o Vargas tentou interiorizar o Brasil? Você lembra da Marcha para o Oeste? Pronto. 1937 foi construído, por exemplo, ali o quê? A cidade de Goiânia, correto? Então eu levo para dentro do território brasileiro parte do nosso povoamento. Mas além disso, Trigueiro, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar de um maluco chamado Eurico Gaspar Dutra. Eu disse para vocês o quê, professor? Que eu não ia, né, ultrapassar o período JK, que eu ia chegar até o JK nesse primeiro momento. Chegar no JK, tá? É um outro contexto. Mas olha aqui na minha imagem. Vem para aqui para a tela, por favor, Humberto. Aqui você está vendo o estabelecimento de uma outra comissão. Galera, duas comissões importantes para a prova da PCDF. A Comissão Cruz e essa outra comissão que está aí posta para vocês. Que comissão é essa? A Comissão Poli Coelho. Beleza? Poli Coelho. Estabelecida por quem, professor? Pelo Dutra. O Dutra que era militar, ok? O Dutra que era militar. A Comissão Poli Coelho é orquestrada, é comandada pelo senhor Djalma Poli Coelho. Djalma Poli Coelho, que era responsável pelo setor de avaliações geográficas territoriais do Exército Brasileiro, ok? Do Exército Brasileiro. A Comissão Poli Coelho, ela vai nascer quando o professor, não vacila, Eurico Gaspar Dutra, Comissão Poli Coelho, vai nascer nos anos 40, não é, Trigueiro? Olha a data, põe um asterisco aí, beleza? Põe um asteriscozinho, 1946.
1946. Beleza? Orquestrada pelo senhor Djalma Poli Coelho, né, é claro que ela aconteceu ali com o contexto da revisão constitucional. Beleza? Revisão constitucional. E a partir daí, a gente já vai ter o quê, Trigueiro? A gente vai ter o estabelecimento, inclusive, tá? Da fundação da nova CAP. Beleza? O Dutra, ele vai abrir pra gente a ideia da nova CAP. Ó, aqui você tem um marco divisório na nossa história. E aí você tá vendo essas duas personagens, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, e aqui, ó, presidente Juscelino Kubitschek. Beleza? Que vai assumir depois do Dutra, de 1956 a 1961. E daí para frente, meninada, a gente vai ver o que é que vai acontecer. Mas eu gosto sempre de lembrar dessa frase aqui, né, do Augusto Schmidt, no lançamento, citada pelo Augusto Schmidt, no lançamento da Pedra Fundamental, no discurso aí do JK, que é daí que a gente vai começar o marco. E segundo Juscelino, deste Planalto Central, desta solidão, que em breve se transformará em cérebro das mais altas decisões nacionais, lanço os olhos, mais uma vez, sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites de um grande destino. E aí começa, de fato, a se consolidar a fundação de Brasília. Galera, não começa a se formar Brasília no sonho, num sonho do Juscelino, né? Muita gente diz que teve lá o seu Pitoquinho, o seu Tocopinho, sei lá como é o nome daquele velho, tá? Que perguntou pro Juscelino num comício lá em Goiás, né? Se ele não ia cumprir a Constituição. Ele disse, eu vou cumprir essa Constituição. Sabia nem do que estava falando, certo? Mas ele disse que ia cumprir. Beleza, galera? Vamos aqui, ó, dar uma passeada em Brasília, Catedral, tá? Câmara Alta, Câmara Baixa, rapidinho só pra gente ver. Isso aqui, ó, plano piloto, não, isso aí são as obras do Oscar Niemeyer, plano arquitetônico, beleza? E aí a gente vai chegar aqui, ó, se liga nas nossas questõezinhas sobre conhecimentos gerais do DF, acerca dos contextos históricos, político, administrativo e geográficos referentes ao Distrito Federal. Julgue os itens. Se liga, na segunda metade da década de 50, o presidente João Goulart começou o processo de instalação da nova capital. Galera, pelo amor de Deus, as questões são muito simples, tá? É João Goulart, professor? Não, é JK. Beleza? Então, quando João Goulart assume a presidência do Brasil, a gente já tinha ali, né, a capital teoricamente pronta. Beleza? O João Goulart, que era vice do Juscelino, beleza? Antigamente você podia votar no presidente e no vice-presidente de chapas diferentes. Então você tem isso. Item 1 é erradíssimo. Beleza? Vamos para o 2. Os objetivos da transferência da capital do Brasil para o Planalto Central incluem estímulo ao povoamento e ao desenvolvimento das regiões interioranas do país, em face de a grande maioria da população brasileira estar concentrada, nesse período, nas áreas próximas do litoral. Beleza, é um dos motivos, um dos objetivos, é interiorizar o desenvolvimento do Brasil, nenhum erro, e vamos para a última questãozinha, beleza? Ao longo de todo o processo histórico que norteou a transferência da nova capital, somente na segunda metade da década de 40, no caso em 46, foram tomadas novas atitudes em relação à transferência da capital. Na Constituição promulgada naquele ano, estava previsto um novo estudo que um novo estudo fosse feito sobre a região. E em 1948, o presidente Eurico Gaspar Dutra nomeou a Comissão Poli Coelho. Galera, aí a data é fundamental para marcar o erro da questão. Na realidade, 1946, Comissão Poli Coelho, e a conclusão é que a área demarcada pela Comissão Cruz no final do século XIX era ideal. Não era a mesma área, beleza?
mas ela era muito similar, porém tinha algumas mudanças. Portanto, o item também está errado, beleza? Foi para conta, um forte abraço e até o próximo encontro.